Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no YouTube. Hoje eu vou fazer uma análise sobre o documentário da Netflix Dilema nas Redes, que levanta alguns problemas sociais sobre as questões da internet e como ela está transformando a humanidade. Alguns pontos que o documentário levanta para nós é a questão da dependência excessiva que está criando nas pessoas em consumir internet. Problemas como invasão de privacidade, isso aí todo mundo sabe, porque nós acabamos fornecendo nossos dados na internet para ter acesso às redes e eles acabam utilizando desses dados para poder analisar nossos perfis e de certa forma moldar comportamentos. A internet também ela está polarizando politicamente o mundo todo, acentuando os pensamentos negativos em relação à oposição, ou seja, se eu penso diferente, a tendência na internet é isso se radicalizar em relação ao outro. E isso tem acontecido devido àquela bolha que cria o algoritmo da internet. Isso acaba trazendo uma influência negativa dentro da internet e para o mundo, principalmente influenciando negativamente a nossa democracia. E tudo isso acaba moldando comportamentos. E a série e o documentário ele explica muito bem essa forma de construir comportamentos e induzir massas inteiras a agirem da mesma forma. Um dos entrevistados no documentário, Tristan Harris, ele diz o seguinte: se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Ou seja, a internet ela está transformando nossas informações em produtos para o mercado. É o que eles chamam no documentário de capitalismo de vigilância. Estão vigiando nossos comportamentos, nossas relações na internet e transformando perfis. Compilação de perfis, eles vendem isso como produto para o mercado. Então as empresas passam a entender de modo aprofundado o comportamento de seus potenciais clientes. Então eles se adaptam a isso. E aí a gente acaba parecendo como ratos de laboratório, né? Eles começam a perceber padrões e começam a induzir, e as massas começam a agir de maneira repetitiva e constante. E isso está transformando o mundo e como estamos agindo socialmente. Isso acaba sendo um problema, porque às vezes a pessoa age a gente já age sem pensar naturalmente em muitas situações. Só que nessa situação específica nós estamos sendo condicionados. Então é por isso que eles levantam no documentário a questão da polarização política, a questão de violência dentro da internet, pessoas se ofendendo gratuitamente. Toda essa questão dessa barreira da distância também acaba acentuando isso, porque quando a pessoa está distante fisicamente, parece que ela ganha uma força em ofender aqueles que ela discorda. Então isso acaba gerando um ambiente não muito saudável. Mas esse condicionamento de comportamento ele acaba sendo exacerbado de tal maneira que nas relações sociais fora das redes elas acabam se tornando parecidas com o que nós temos nas redes. Então o perigo do futuro é uma sociedade mais violenta e condicionada da forma como o algoritmo pretende. Então eles dizem muito no Facebook, no Google, aqui no YouTube, qualquer outro lugar, eles condicionam nossos comportamentos e induzem para poder vender esse produto. Isso no comentário, eles chamam isso de um novo padrão histórico de manipulação. Então não é de hoje que a sociedade, de forma geral, sofre manipulação dos seus governos, das instituições que comandam o planeta. Isso sempre existiu, só que isso se potencializou com a internet. O que antes era feito pelo rádio, pelos jornais, pela televisão, que era um pouco mais limitado, ele acaba se capitalizando de uma forma mais intensa devido à internet. Então,
tudo isso acaba transformando o usuário em um usuário preso, controlado e condicionado. Tanto é que eles citam Edward Tufte, que ele diz o seguinte: existem apenas duas indústrias que chamam os seus clientes de usuário, a indústria das drogas legais e as de software. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele está comparando o condicionamento e o vício que essas duas indústrias acabam causando na humanidade e o mal que isso tem causado, né? Esse vício, ele gera violência, ele gera comportamentos repetitivos, ele gera problemas psicológicos, sociais. Aí, fazendo essa análise do documentário da Netflix, Dilema nas Redes, o que a gente pode trazer de pensamento para dentro da história? Em que isso afeta a história e o desenvolvimento da ciência no século XXI? Bom, a manipulação do comportamento e a disseminação de informações falsas que ocorrem na internet, elas demarcam um período crítico na historiografia da humanidade, porque nunca foi tão fácil transformar fatos e construir verdades no momento que estamos vivendo agora. Podem perceber um exemplo claro, é um movimento terraplanista que a gente observa aqui na internet, que é muito grande e é um absurdo para quem entende e vive na realidade, sabe que isso não faz sentido. Mas pensem comigo, se ainda hoje, no século XXI, estão falando em terra plana, o que será que vão escrever no futuro sobre o que nós estamos vivendo hoje no presente? Como eles vão escrever esse passado que ainda está sendo construído nesse momento? O passado que nós já temos compilado na historiografia, que nós já temos isso, ele já tem sofrido depredações e mudanças constantes. Estão refazendo a história sob perspectivas novas, tentando transformar a realidade do que já se passou. Talvez, mas eu espero que não, que esse nosso presente, esse nosso momento, no futuro, quando for escrito em forma de história, ele não seja depredado da mesma forma, graças a todos esses problemas que nós estamos vivendo por causa da rede. Então, essa é a relação entre a internet e a história, porque ela é muito boa. Até no documentário, o Tristan Harris ele fala, quando a humanidade desenvolveu a bicicleta, ele diz, ninguém se preocupou, ela trouxe benefícios para a humanidade em questão de transporte, locomoção, mas ninguém pensou em problemas com a bicicleta. Não foi pensado em problemas. Se ninguém usasse a bicicleta, se a bicicleta ficasse jogada de lado, não ia ter diferença nenhuma para a humanidade. Agora, a internet, ela trouxe um problema, porque a internet é potencialmente ativa, diferentemente de uma bicicleta. Então, o dilema é o seguinte, ao mesmo tempo que ela traz inúmeros benefícios e vantagens que a gente não pode mais se desprender, o outro lado é que gera dependência de todas essas necessidades que ela nos gerou. Então, de um lado estão os benefícios e do outro está a dependência que nós temos em relação a essa tecnologia. Então, o nosso dilema é, nós estamos evoluindo ou não? Será que isso vai afetar a história da humanidade no futuro? Eu não sei. Mas a questão que eu trouxe aqui no vídeo sobre a manipulação da verdade, a manipulação dos fatos, uma construção, uma invenção de uma história, ela pode ser feita sim. Porque com a disseminação de mentiras, tudo isso pode ser tratado como uma verdade. Já que a internet, a princípio, ela é tratada como uma fonte praticamente irrefutável, uma fonte fidedigna, e não necessariamente isso pode acontecer. Então, um dos objetivos desse canal também é esse, é tentar fazer com que a história não se perca em meio a mentiras dentro da internet. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no canal. Até um próximo vídeo, valeu, falou!